Estamos na Semana da Voz e nessa época a gente fala muito sobre a importância de se comunicar, mas pouco sobre quem enfrenta desafios justamente para ser ouvido. Você já parou para pensar como o mundo soa para uma criança que não consegue organizar tudo que escuta? Às vezes o professor pede algo, parece que a criança está desatenta. O pai pede algo, parece que a criança também não entende. Às vezes, para ela, pode ser confusão, sobrecarga e dificuldade de se expressar. E foi a partir dessa vivência dentro da própria casa que o Hugo, que é fonoaudiólogo, transformou a história do irmão em livro. Um livro muito sensível e necessário, O Barulhento Mundo de Adler. E ele está aqui para falar sobre esse assunto que, convido você, pai e mãe, a ficar atento, prestar atenção, porque eu já conversei um pouquinho com o Hugo e eu acho que é um assunto muito necessário. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Muito obrigado. Conta pra gente, então, como que nasce a ideia desse livro. Nasce da história do meu irmão, né? Quando ele tinha mais ou menos uns 8 anos, a gente descobriu, eu já era fonoaudiólogo, a gente descobriu que ele tinha uma alteração de processamento auditivo em pequenos sinais em casa. Dificuldade de se comunicar, como você falou, dificuldade de aprendizado. E eu fui percebendo e conversei com a minha mãe para a gente começar uma investigação e a gente descobriu que ele tinha um transtorno de processamento auditivo central. E a partir disso começou aí a história do Barulhento Mundo de Adler, desvendando essa dificuldade, enfrentando esses desafios para que hoje ele possa estar bem como ele está. Hoje o Adler está com quantos anos? 12. 12. Vou chamar o vídeo, então, que a gente tem, para conhecer um pouquinho mais, ouvi-lo mesmo. Eu sou a pessoa que inspirou esse livro aqui. Quando eu era mais novo, eu tinha muita dificuldade de entender o que as pessoas falavam, principalmente na escola. Muita gente achava que era falta de atenção, mas na verdade eu escutava, só que eu não conseguia entender direito os sons. No começo é difícil, a gente se sente meio perdido. Tem solução, dá para melhorar sim. Este livro conta um pouco da minha história para que outras crianças também possam se entender. Lembre-se que vocês não estão sozinhos. Um beijo diário. E eu acho muito interessante para que o pessoal possa diferenciar e até fazer uma autoanálise. Claro, precisa de uma consulta, um diagnóstico, mas eu acho que a gente já pode ter pistas, né, desse transtorno que se chama desse transtorno. Por exemplo, então, você fala uma frase complexa. Por exemplo, dá 3 comandos para a criança. Meu filho, vá lá na cozinha, pega um copo de água, traz para mim e depois guarda teu material da escola. Ele vai lá, traz o copo vazio, esquece material no chão ou no sofá. Às vezes não é preguiça, às vezes não é falta de atenção, às vezes ele não conseguiu processar uma informação tão complexa que você deu. E querendo ou não, você deu ali 3, 4 comandos para ele. Quem tem alteração de processamento auditivo, às vezes vai entender 2 ou vai entender pela metade. E às vezes a mãe se irrita um pouquinho, acha que a criança não está prestando atenção, que é desatenta, quando na verdade ela só realmente não entendeu aquele comando. E eu acho muito importante que se fale isso, porque hoje tem muito diagnóstico de TDAH e outros transtornos que acabam indo para a medicação. Sim. E pouco se cogita falar em audição. Sim. Muita criança é diagnosticada às vezes, já entra com medicação, como você falou, mas na verdade não passou por uma triagem, uma investigação complexa como deveria, né? Então, às vezes, uma criança com uma alteração de processamento vai ter dificuldades escolares, vai ter dificuldade de atenção, porque ela vai ouvir muita coisa ao mesmo tempo, muito estímulo ao mesmo tempo. E a gente sabe que o nosso mundo é ruidoso demais, né? Então, uma criança que tem uma dificuldade de se concentrar, de manter foco auditivo, ela vai ter uma dificuldade de processar esses sons e de manter ali uma atenção. Então, é bom investigar sempre tudo para que a gente tenha um diagnóstico certinho e consiga tratar da melhor forma essa criança. E qual que é o caminho? Primeiro, já busca o fono ou passa por um otorrino antes? Geralmente, a criança passa por um otorrino, né? A dificuldade que geralmente é relatada não consegue ouvir, não consegue entender. Então, geralmente, as pessoas pensam que o problema é auditivo, quando na verdade é no processar. Então, geralmente é uma criança que tem uma audição normal, mas no exame de processamento auditivo vai dar uma alteração. Então, passa pelo otorrino para avaliação auditiva, então uma audiometria tonal, vocal, imitanciometria. Posteriormente, uma avaliação de processamento auditivo para a gente ver que habilidades estão alteradas e poder tratar esse problema. Você me contava que hoje o Adler está com esse problema resolvido. Está com esse problema resolvido. E a gente está focado muito nas crianças, mas é possível que um adulto tenha esse problema? Com certeza. Hoje eu atendi um paciente de 45 anos. Com uma alteração de processamento auditivo. Então, muitos adultos vai passando como déficit de atenção, como desatento, e aí na faculdade às vezes consegue encontrar um obstáculo muito grande porque não consegue absorver o conteúdo, é muito maçante, ou no dia a dia, no trabalho, dependendo do que trabalha,
com muito estímulo. E agora, como a gente dando essa visibilidade para esse assunto, a gente consegue alcançar mais pessoas e as pessoas vão investigar melhor, baseado nesses sinais que a gente falou aí, e acaba descobrindo que tem uma alteração de processamento auditivo já adulto e tratando vai melhorar. Eu justamente comentava com o Hugo que se eu estou aqui conversando com ele e alguém, ainda que esteja resmungando ali, tira totalmente o meu foco. E aí a gente pensa em TDAH, pensa em várias outras questões. E eu faço um esforço muito grande. Não é que eu queira ouvir, muito menos prestar atenção, mas me irrita profundamente. Até falei para ele, ó, acho que vou investigar isso melhor. Porque a gente também fala muito isso. Tem até um personagem de um programa de humor, né, que você fala anel e ela entende chapéu. Claro, daí tem as questões da idade, né, que realmente a audição vai se perdendo, mas às vezes muitos adultos podem ter convivido ou convivem com esse transtorno sem saber. E que é tratável. Em quantas sessões? Depende muito, não tem como a gente definir uma quantidade de sessões, né? Não tem como eu te falar assim, em 10 sessões vai ficar bem, em 15, em 20. Não, depende de quantas habilidades estão alteradas, de como que vai ser esse processo terapêutico, como vai ser a adaptação dessa pessoa ou dessa criança, de como vai ser esse estímulo em casa, porque a gente manda atividade para casa para treinar também. Então é um treino complexo, depende muito de como essa criança ou como esse adulto vai levar esse processo terapêutico e a gente vai reavaliando no decorrer para saber como é que vai estar ou não esse processamento auditivo. Aqui no livro já tem umas orientações, inclusive, para escola e professores. Como dar instruções claras, né? Instruções longas, dadas apenas uma vez em meio ao barulho da sala, são muito difíceis para crianças processar. Então, dar instruções curtas e por partes, escrever no quadro que foi solicitado, confirmar se a criança entendeu antes de iniciar a atividade. Um livro bem importante, bem necessário. Vou pedir para a produção colocar também ali, ó, o @ do Hugo, né, que você pode seguir lá e buscar ter acesso ao livro. E você também fala bastante sobre isso. Faço bastante conteúdo sobre processamento auditivo. Ó, processamento auditivo central. Então, hoje a gente traz esse assunto, a gente sempre gosta de jogar luz para depois você ir buscar, se aprofundar mais, ver mais sobre o assunto. Hugo, muito obrigada pela sua presença, parabéns. Eu que te agradeço, muito obrigado. Um abraço para o Adler também, se estiver nos assistindo, né, que inspirou. Um beijo para você e muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Deixa eu perguntar, você é fono? Sou fonoaudiólogo. Tem uma voz muito agradável de ouvir, mas você gosta de se ouvir? Gosto. Gosta? Gosto. Sempre foi assim ou você ou também houve uma maturidade aí? É uma maturidade, né? É um processo. Geralmente, quando a gente está mais novo, a gente não gosta muito da nossa voz, dessa mudança vocal, mas eu sempre gostei de me ouvir, eu acho legal. Mas você ouve essa queixa dos seus pacientes? Bastante. Esse retorno auditivo, geralmente as pessoas têm uma dificuldade de se ouvir no WhatsApp, como você mencionou no início, ou de se ver em vídeo e ouvir sua própria voz, então é uma queixa bastante comum. Qual a sua dica, então, para a pessoa gostar de se ouvir? Acho que não tem uma dica clara para gostar de se ouvir, né? Mas cuidar da voz é muito importante, como você falou, a gente está na Semana da Voz, então vocês que trabalham com comunicação, é bom fazer às vezes um acompanhamento fonoaudiológico para tratar e cuidar desse trabalho de vocês que é usar a voz. Então, cuidar dessa voz, tomar bastante água, fazer acompanhamento com fono, fazer um exercício de aquecimento e desaquecimento vocal. E com o tempo a gente vai gostando da nossa voz.